Bom dia, irmãos, graça e paz. Grande privilégio a gente estar no culto do Senhor e agora a gente aguarda, ouvir a voz do Senhor. A gente vai meditar hoje no Salmo 114. Pode abrir sua Bíblia. Salmo 114. Salmo 114. Diz assim a palavra de Deus: Quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou seu santuário, e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu, o Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros, e as colinas como cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, por que saltais como carneiros? E vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Amém, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, Pai, pela tua palavra que foi lida, Senhor. Tua palavra é gloriosa, Pai, e nos demonstra teus grandes feitos, Senhor. Então te pedimos, ilumina, Senhor, tua palavra ao nosso coração. Nos ensina, Pai, mais sobre o Senhor. Nos ensina, Pai, a confiar em Ti sobre todas as coisas, Pai. Te pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós agora nesse tempo e que o Senhor nos dê, Pai, de entender e de apreender, Senhor, a Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus, Pai, nós te oramos. Amém. Amém. Irmãos, esse Salmo 114, ele é o segundo salmo de um conjunto de salmos que tem no Saltério, que vai do Salmo 113 até o Salmo 118. Há alguns meses atrás, não sei se você lembra, mas a gente meditou no Salmo 113 e hoje a gente vai continuar meditando, nesse bloco de salmos, agora pela manhã no Salmo 114 e, se Deus quiser, pela noite no Salmo 115. E esse conjunto de salmos, ele é dividido dessa forma, feito esse conjunto, porque esses 6 salmos eles eram costumeiramente cantados na celebração da Páscoa pelo povo de Israel. Então, sempre que havia a Páscoa do povo de Deus, do povo de Israel, eles cantavam sempre esse conjunto de salmos. Antes das refeições, depois das refeições, na própria festa da Páscoa, eles costumeiramente cantavam esses 6 salmos. Normalmente, eles cantavam o Salmo 113 e 14 de uma vez, e depois, em seguida, eles cantavam do Salmo 115 ao 118, como 2 blocos diferentes, vamos dizer assim. E, possivelmente, irmãos, esse conjunto de salmos, desses 6 salmos, também foram cantados por Jesus na celebração da última Páscoa, Quando o Senhor Jesus ele institui a ceia do Senhor, o texto fala que, em seguida, após instituir a ceia, os discípulos e o Senhor Jesus cantaram um hino, E, possivelmente, foi esse conjunto de salmos que o Senhor Jesus e os seus discípulos cantaram, na instituição da ceia, momentos antes do Senhor Jesus ter sido crucificado. E o tema central desse conjunto de salmos é relembrar, é o povo de Deus relembrando da redenção que Deus efetuou com o povo de Deus, que eles eram cativos na terra do Egito e foram resgatados, salvos pelo Senhor. Então, todos esses salmos, desses 6 salmos, eles estão permeados de louvor ao nome de Deus, aos atos poderosos do Senhor. Então, esse conjunto de salmos começa, obviamente, com o Salmo 113, que é essa porta de entrada, ao louvor ao Senhor, para todo esse louvor ao Senhor. E o tema principal do Salmo 113, se você voltar um salmo aí na sua Bíblia, é esse dever, de todos os servos do Senhor louvarem o nome do Senhor, em todo tempo, em todo lugar, louvarem o grande nome do Senhor. Você pode ver isso no Salmo 113, dos versículos 1 ao 3. O salmista fala, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor,
Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre, do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. E aí, em seguida, a partir do versículo 4, o salmista agora começa a nos dizer os motivos pelos quais os servos do Senhor devem louvá-lo, né? E aqui eu quero destacar rapidamente apenas 2 motivos, né? No versículo 7, o salmista diz que ele ergue do pó o desvalido. E no versículo 9, o salmista diz que ele faz com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos. Percebe então aqui, irmãos, os motivos que o salmista dá no Salmo 113, eles estão relacionados ao poder de Deus de resgatar tanto o homem quanto a mulher desse estado vergonhoso, né, que a gente está depois da queda, né, dos nossos pais. O homem, né, o salmista fala, que foi criado para dominar, para cuidar da criação de Deus eternamente, né, sem morrer. Ele foi amaldiçoado a obter o sustento agora através do trabalho árduo, né, através de trabalho penoso, até a morte, até tornar o pó, não é, como o salmista fala. E a mulher, né, cujo propósito inicial de Deus, cujo o padrão inicial de Deus incluía a frutificação, né, incluía a multiplicação da vida, passou agora a ter dor, né, dor e sofrimento multiplicado nesse processo de gerar vida. E aí o salmista fala, né, louvem ao Senhor, servos do Senhor, homens, ele ergue do pó o desvalido, ele tira o homem do pó e lhe coloca para se assentar com os príncipes desse mundo, não é? Pela sua graça, Deus ele devolve ao homem essa dignidade que ele tinha, não é, antes da queda, né, quando o homem perdeu a dignidade que ele tinha. E as mulheres também, o salmista fala, né, servas do Senhor, ele faz com que a mulher estéril viva em família, seja alegre mãe de filhos. Pela graça de Deus, ele devolve, não é, a mulher essa alegria, né, de cumprir esse propósito original que a mulher tem de ser mãe, né, de frutificar. E agora, quando a gente se volta ao Salmo 114, a gente percebe que o salmista continua a nos dar motivos para a gente louvar o nome do Senhor. Mas agora o motivo que o salmista nos dá, ele está relacionado a esse poder de Deus em dominar a criação, não é? Em dominar os montes, dominar os mares, em restringir a criação, até mesmo contra as próprias leis da criação, não é? Os mares fugindo, os montes tremendo, o salmista fala, para a glória do Senhor, né? Em benefício do povo dele. Então o Salmo 114 aqui ele está nos relembrando os grandes feitos do Senhor no Êxodo, né? Na libertação do povo de Israel do Egito, mostrando então que a natureza, nas figuras aqui do mar e dos montes, eles respondem, né? Respondem às ordens do Senhor, né? Quando o Senhor manda, eles obedecem, ainda que seja contra a sua própria natureza, né? Os mares e os montes respondem às ordens do Senhor, respondem ao comando do seu Criador. E o Êxodo, irmãos, é esse marco fundamental, né? É esse marco histórico fundamental para a identidade do povo de Israel. O Êxodo, irmãos, é tão significativo para o povo de Deus, para o povo de Israel, que quando o Senhor nos dá a lei, os 10 mandamentos, o Senhor coloca lá também no prefácio o Êxodo, a história do Êxodo ali, dando esse motivo para o povo de Deus obedecer a lei dele, obedecer os 10 mandamentos. Não sei se você lembra, o prefácio do Êxodo, não é? O Senhor fala, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Portanto, o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura, e assim por diante, não é? O próprio Deus, então, ele quis deixar a história do Êxodo gravada na nossa memória, gravada na memória do povo de Deus, no povo de Israel, esse ato maravilhoso, né, de redenção do povo de Israel. E esse evento, né, o Êxodo, ele é repetidamente lembrado, né, em todo o Velho Testamento. A gente vê nos Salmos, né, nas profecias, nos profetas, o Êxodo sendo repetido vezes e vezes, né, demonstrando esse grande poder, né, de Deus de salvar o seu povo, essa grande fidelidade de Deus à sua promessa, né, essa grande fidelidade de Deus à aliança que ele fez com o seu povo. E quando a gente lê o Salmo 114, a gente pode notar isso, né? Esse Salmo 114 ele está relembrando a história do Êxodo, mas ele conta essa história do Êxodo com uma bela poesia, né? Com uma poesia muito rica, né? Muito cheia de figuras aqui. E o tom do Salmo 114, a gente pode notar, é um tom triunfante, né? Se a gente dá uma olhada aqui no Salmo, a gente pode até dizer que tem um tom debochado aqui, né? Como se o salmista estivesse narrando Deus, zombando dos montes, zombando dos mares. Tamanho foi o poder dele, né? Em restringir, né? Em fazer esse milagre de abrir o mar vermelho, né? De fazer os montes tremerem para o povo de Deus ser liberto, né? Da terra do Egito, da casa de servidão. Então o Senhor ele salvou o seu povo, né? Preservou o seu povo, que ele escolheu chamar pelo seu próprio nome. E não só os judeus, irmãos, devem cantar
esse salmo com um tom triunfante. Mas nós também, o povo de Deus, né, na nova aliança, o povo de Deus em Cristo Jesus, também, irmãos, devemos cantar, meditar nesse salmo com o mesmo sentimento de triunfo, ou até com um sentimento maior de triunfo ainda. Porque a mensagem que esse salmo transmite aos filhos de Israel, né, transmitiu aos filhos de Israel, é a mesma mensagem que nos transmite hoje, né, em Cristo Jesus. Deus, ele é poderoso para nos salvar. Deus é poderoso, Deus é fiel às suas alianças, né, à sua aliança. Deus é fiel à sua promessa. E de uma maneira muito importante também, o Salmo 114 é mais significativo ainda para nós, que está em Cristo, porque a gente tem a obra de Cristo agora, né, completa, para a gente recordar, para a gente celebrar, para a gente comemorar, com até um sentimento de alegria ainda maior do que os eventos aqui recordados no Salmo 114. Esse Salmo 114, irmãos, tem uma rica tipologia aqui, nos apontando para o verdadeiro êxodo. O êxodo do Egito, ele apenas apontava para o verdadeiro êxodo de Cristo, né? Ele apenas apontava para o êxodo liderado não por Moisés, mas por aquele que é maior do que Moisés, o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, o Salmo 114 é a canção de salvação dos crentes, certamente. A nossa canção de triunfo, né? É uma canção que a gente pode cantar, que a gente pode meditar com ainda mais entusiasmo do que os filhos de Israel cantavam quando eles celebravam a Páscoa. Porque a gente tem agora obras maiores para celebrarmos do que as obras mencionadas no Êxodo. Então a gente vai olhar para o Salmo 114 e a gente vai dividir nossa meditação aqui em duas partes, né? Primeiro, a gente vai olhar os atos poderosos de Deus no Êxodo, os atos históricos de Deus, né? Os eventos históricos de Deus no Êxodo. E depois, em segundo lugar, a gente vai ver que essas maravilhas do passado, né? Essas maravilhas do Êxodo, tipificam, né? Tipificavam atos mais poderosos ainda em Cristo Jesus. Então vamos lá começar a meditação a partir do versículo 1. O salmista começa, né, descrevendo o Êxodo de uma maneira geral aqui, no versículo 1. Ele diz: quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó, do meio de um povo de língua estranha. Então veja, durante 400 anos, né, a casa de Jacó, ou seja, o povo de Israel, sofreu na casa da servidão, né, sofreu sobre as cargas do Egito, né, sobre a opressão de Faraó e dos seus servos. Foi oprimido por um povo de língua estranha. E aqui a ideia, irmãos, é que os egípcios, eles eram um povo diferente do povo de Israel. Eles tinham um caráter diferente, eles tinham um idioma diferente, uma língua diferente, uma cultura diferente das do povo de Israel. E a linguagem aqui que o salmista se refere é esse meio de comunicação, né? É claro, é esse meio de comunhão que há entre um e outro, né? Que a gente pode trocar ideias, trocar palavras, não é? Então havia essa separação entre Israel e o Egito. O Egito tinha uma língua diferente, né? Israel estava sendo cativo num povo de língua diferente do povo de Israel. Então, essa ideia aqui da língua estranha destaca essa diferença que há entre o Egito e o povo de Israel. A diferença entre esses dois povos. E essa separação também era uma separação espiritual, né? O Egito era um povo idólatra e eles estavam oprimindo o povo de Deus, né? Os servos de Deus. E Israel, a casa de Jacó aqui, estava definhando, né, sobre essas cargas, sobre essa servidão, nesse povo de língua estranha. E o povo de Israel não saiu de lá do Egito porque eles decidiram sair simplesmente, né? Nem porque eles venceram os seus opressores, né? Nem porque eles lutaram contra Faraó e o seu exército. Eles saíram desse povo, né, dessa servidão, por causa de Deus, por causa do poder de Deus. Os egípcios também, irmãos, eles tinham os seus deuses, não é? Todas as nações tinham os seus deuses, ídolos, né, criados pela imaginação dos homens, que não passavam de falsos deuses, sem poder algum. E Deus mostrou claramente que Ele tem poder, né? Que Ele é o Deus Todo-Poderoso, quando Ele se levantou e tirou o seu povo da casa da servidão, como está escrito lá em Deuteronômio 6. Moisés aqui relembrando, não é? Éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos, Ele fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e contra toda a sua casa. Então Israel saiu do Egito, irmãos, o salmista aqui nos fala, foi liberto pela mão poderosa, pelo braço estendido do Deus Todo-Poderoso. E o salmista continua então, no versículo 2. Judá tornou-se o seu santuário, e Israel tornou-se o seu domínio. Aqui então o salmista relembra, né, como é que no Êxodo houve esse desenvolvimento na aliança de Deus. Deus havia estabelecido agora Israel como uma nação, como uma congregação, como um povo, não é? Como um povo peculiar do Senhor.
Antes do êxodo, Israel não passava de um grupo de famílias, não é? Quando a gente pensa no período dos patriarcas, no tempo de Abraão, de Isaac e de Jacó, eram poucos os descendentes de Abraão, né? Eram poucos os descendentes de Israel. Mas agora, no Egito, o povo de Deus se multiplicou, né? Cumprindo ali a promessa dada a Abraão. Eles se multiplicaram como a areia do mar. E com o êxodo agora, Deus ele reúne esses descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, e agora ele constitui esse povo agora como uma nação, né? Não mais como um grupo de famílias, mas como uma nação organizada, uma nação de sacerdotes dedicadas ao Senhor. A gente lê em Êxodo 19, a partir do versículo 4, o Senhor dando essa promessa ao povo de Deus, ao povo dele, né? Sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Então a gente pode dizer que a igreja do Antigo Testamento, ela se organizou, né? Ela nasceu de maneira organizada a partir do Êxodo, e no centro dessa organização, no centro dessa congregação, dessa igreja, estava Deus habitando no meio do povo dele. Judá, o salmista falou, tornou-se o seu santuário. E talvez essa expressão aqui, né, Judá tornou-se o santuário, pode parecer curiosa para a gente, né, porque afinal era a tribo de Levi, né, do descendente de Jacó, Levi, que foi chamada por Deus para ser o sacerdote de Deus no tabernáculo, né, que ficava ali no centro do acampamento, né, da nação de Israel, enquanto eles estavam peregrinando no deserto. Mas aqui o salmista usa Judá como esse termo, né, que se refere a todo Israel, porque Judá era a tribo, justamente a tribo real, da qual viria o grande rei, né, que Jacó profetizou quando estava prestes a morrer, que o cetro não se afastaria de Judá, né? Então o rei viria da tribo de Judá. E aqui a gente vê também parte, né, desse prenúncio do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o leão da tribo de Judá, né? O grande rei prometido que viria da tribo de Judá, ele realmente veio, ele é o leão da tribo de Judá. Então a gente continua no versículo 3, o salmista agora ele relembra algum desses milagres, né, que Deus ele realizou quando tirou os filhos de Israel do Egito e ali conduziu eles também pelo deserto. O verso 3 ele fala, né? O mar viu isso e fugiu. O Jordão tornou atrás. Então o salmista pontua aqui duas obras milagrosas de Deus controlando as águas, né? Primeiro, controlando o Mar Vermelho e em seguida, controlando o Jordão. E aqui a gente tem esses dois eventos mais memoráveis do Êxodo, né? Um no início, quando o Senhor abriu o Mar Vermelho para o povo de Israel passar, e outro no final, quando o Senhor abriu o Rio Jordão para o povo de Israel passar e chegar até a terra prometida. Então, a travessia do Mar Vermelho foi aquele momento que tudo parecia sem esperança para o povo de Israel, né? O povo de Israel havia saído do Egito, mas agora estava diante do mar, né? Bloqueado ali, sem poder passar através do mar, e certamente o exército de Faraó estava perseguindo eles, né, atrás deles, e o povo de Israel agora estava preso, não conseguia passar do mar, e tinha o faraó e seu exército perseguindo eles. E agora o salmista usa essa figura, né, poética. Ele faz como se o mar fosse uma pessoa que fugiu, né, falando do mar como se fosse uma pessoa. O salmista fala, o mar vê os filhos de Israel, mas ele também vê algo a mais, né, ele vê Deus que está no meio do povo de Israel, e o mar foge, né? Nada mais o mar pode fazer se não fugir, recuar, se abrir, não é, diante da presença do Criador dele, da presença de Deus. O mar faz isso que é completamente contrário, né, à sua natureza, se divide, formando ali paredes para que o povo de Israel pudesse passar em terra seca, né, pudesse passar e fugir da perseguição dos egípcios. Mas também diante dessa ordem de Deus, essas mesmas paredes de água que tinha se aberto para o povo de Deus passar, também se fecham, né? São usadas também como instrumentos de julgamento contra o faraó e seu exército, né? Afogando ali faraó e seu exército, seus cavalos e cavaleiros, como fala no Êxodo, né? Mas também, décadas depois, irmãos, o mesmo milagre de abrir as águas, né, também ocorre nas margens do Jordão, quando os filhos de Israel estavam ali prestes a chegar na terra prometida, chegar em Canaã, e também passam, né, atravessam o Jordão em terra seca também, com as águas também se dividindo para deixar eles passar. Esse mesmo milagre, irmãos, que acontece no final da peregrinação do povo de Deus, demonstra que Deus ainda assim continua, não é, se mantendo fiel à sua promessa de preservar o seu povo, mesmo que nessa peregrinação de 40 anos, após o Senhor ter aberto o mar aos olhos do povo de Israel, o povo de Israel tivesse pecado contra Deus, né, falhou contra o Senhor, se rebelou contra Deus durante esses 40 anos, Deus ainda assim se manteve fiel
a sua promessa, independente, né, do povo ter obedecido a ele, não. Deus ainda continuou fiel à sua promessa, e Deus usou o mesmo poder que abriu o Mar Vermelho para abrir também o Jordão para o povo de Israel chegar finalmente à terra prometida, né, a Canaã. Então, o versículo 4 continua com essa mesma ideia, né? Agora, sobre os montes, o salmista fala: os montes saltaram como carneiros, e as colinas como cordeiros do rebanho. Agora, o salmista descreve os montes, irmãos, que são essa parte firme, né? Vamos dizer assim, da criação. São essa parte que a gente considera mais estável, né? Mais forte, inabalável, a gente pode falar que os montes são considerados por nós, né? E, no entanto, irmãos, diante da presença de Deus, do Deus de Jacó, diante da sua glória, diante do seu poder, até mesmo os montes, que aparentemente são inabaláveis, eles derretem de medo, eles tremem diante do Senhor, se tornam como carneiros, como cordeiros, tremendo, fugindo, pulando na presença do Deus Todo-Poderoso. Pense então aqui na entrega, né, quando o Senhor entrega a lei ao povo, lá no Monte Sinai, né, na montanha do Sinai. A congregação de Israel estava lá reunida ao redor dessa montanha. E o que é que houve naquele dia? Não é? Houve trovões, relâmpagos, fogo, fumaça, lá no topo do monte. O povo de Israel, vendo isso, tremeu diante do Senhor. O próprio monte sólido, né, do Sinai tremeu diante da presença de Deus. E por fim, irmãos, o último milagre mencionado aqui no Salmo, a gente vê no versículo 8. O salmista fala: o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. O poder de Deus, então, manifestado, né, para o bem do seu povo, não foi só esse poder que retirou o povo da terra do Egito, mas foi um poder também que sustentou o povo dele até chegar a Canaã, né, até chegar na terra prometida, através de toda a peregrinação do povo até a terra prometida. Então, o poder de Deus não se limita a nos resgatar, né, a resgatar o povo dele da opressão do Egito, mas ele também sustenta o seu povo nesse deserto, né, nesse deserto seco, inóspito, que eles tiveram que atravessar até chegar à terra prometida. E o milagre que o salmista está se referindo aqui foi aquele milagre realizado no deserto, né? Quando os filhos de Israel estavam com sede, né? Não tinham água para beber, e estavam prestes ali a morrer com sede, né? E aí eles clamaram a Deus. Muitos também murmuraram contra Deus, né? Dizendo que ele havia tirado o povo dele para morrer de sede no Egito. Mas mesmo assim Deus transformou, né, a rocha, né, fez da rocha sair um manancial de água para o povo beber. Ele fez jorrar a água da rocha para refrescar, para sustentar, para não deixar o povo dele perecer no Egito. Ele deu de beber ao povo dele no deserto. E a partir disso, então, irmão, desses três milagres que a gente vê no passado, né, esses eventos históricos que aconteceram no Êxodo, a gente vai olhar agora para obras de Deus que são maiores ainda, que esse Salmo está apontando, né, para obras de Deus maiores ainda que a gente pode ver no Novo Testamento. Para nós, irmãos, à luz do Novo Testamento, esse Salmo aqui, ele assume um significado ainda mais completo, não é? Porque o Novo Testamento, ele lança luz sobre o Antigo Testamento. O Novo Testamento, ele lança luz no Antigo, revelando as riquezas que estão guardadas no Antigo Testamento. E esse é o caso também que a gente vai poder ver no Salmo 114. Quando a gente olha para esse Salmo, à luz das obras de Deus, no Novo Testamento, em Cristo Jesus, a gente tem ainda motivos maiores, irmãos, para celebrar, para louvar o nome de Deus. O êxodo do povo de Israel apontava para obras maiores ainda em Cristo Jesus. O êxodo de Israel prefigurou, né, simbolizou, antecipou esse êxodo do nosso Senhor Jesus Cristo. Nas Escrituras, irmãos, quando a gente vai ver o Egito, né, a terra do Egito, simboliza essa terra da escravidão, né, essa terra da opressão contra o povo de Deus, dessa escravidão espiritual. É essa sujeição, essa submissão do ser humano ao pecado, né? A escravidão ao pecado, a Satanás e às tentações desse mundo. Então, assim como os israelitas, eles eram escravizados, né, por esses opressores, por Faraó, pelo seu exército no Egito, o ser humano caído também é escravizado, né, pelo inimigo das nossas almas. Naturalmente, a gente está preso por esses grilhões do pecado, né, pelas algemas do pecado que nos conduzem à servidão, ao pecado. Então, no Egito, Deus ele tirou Israel da casa da servidão. Mas aquele ato, irmãos, esse ato de êxodo, do Senhor resgatar o povo dele no Egito, aponta para um ato ainda maior de libertação, prometido por Deus, não é? Desde Gênesis, em Gênesis 3,
quando o Senhor promete enviar o descendente dele, né, descendente da mulher, o Salvador, que esmagaria a cabeça de Satanás, esmagaria a cabeça do opressor das nossas almas e libertaria o povo dele das garras e do poder do pecado, né? Então, o êxodo, irmãos, do povo de Israel aponta para o verdadeiro êxodo, que é a libertação, né, dos nossos inimigos, o pecado, Satanás e o poder que eles exercem sobre nós. E esse êxodo espiritual, né, foi conduzido e realizado não por um homem, mas foi conduzido e realizado por alguém maior do que Moisés, pelo próprio Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é uma libertação espiritual, né, de um Egito espiritual para uma Canaã espiritual, né? É a libertação do pecado, a reconciliação com Deus e a vida eterna na Canaã espiritual, nos novos céus e na nova terra. Esse, irmãos, é o verdadeiro êxodo. E a gente pode ver a obra de Jesus sendo chamada de êxodo no Novo Testamento também. Vamos abrir lá em Lucas 9, do versículo 28 ao 31. É quando o evangelista Lucas nos conta sobre a passagem lá do Monte da Transfiguração. Lucas 9, a partir do 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Então imagina essa cena, né? O nosso Senhor, em toda a sua glória, com as vestes resplandecendo, né? Conversando ali com Moisés e com Elias, né? Sobre a sua partida, né? Que ele estava para cumprir em Jerusalém. E essa palavra aqui, a sua partida para cumprir em Jerusalém, essa palavra, a sua partida, no verso 31, no grego, se você for olhar a palavra no grego, literalmente, é êxodo. Então, a gente pode traduzir também como eles falavam do êxodo que Jesus estava para cumprir em Jerusalém. Então, veja que glorioso, né? Moisés, Elias, conversando com Jesus sobre o êxodo que Jesus estava para cumprir em Jerusalém. Então, essa, irmãos, é a obra maior, a obra grandiosa para a qual o Salmo 114 está nos apontando, o êxodo de Jesus, a partida de Jesus, porque foi especialmente através da morte, da obra de Cristo, né, da sua morte, da sua ressurreição, que o verdadeiro êxodo, que o êxodo do Velho Testamento apontava, foi cumprido, né, foi realizado. Agora a gente vai olhar novamente para essas expressões do Salmo, né, que descrevem esse êxodo do passado, e a gente vai ver que esse êxodo de Israel do Egito é apenas uma sombra, né, dessa realidade maior, que estava por vir na obra e no mistério de Cristo. Vamos abrir agora em Oséias 11, versículo 1. Oséias 11, versículo 1. O profeta nos diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Então, o evangelista Mateus, ele pega também essa profecia e ele aplica essa profecia também à obra de Cristo, né? Também a Jesus. Essa profecia aqui se cumpriu quando Jesus, né, ainda criança, ele fugiu para o Egito por causa da perseguição de Herodes e depois ele saiu de lá após um certo tempo. Então Israel, a nação de Israel também, né, quando era uma criança, a família de Jacó, ela foi ao Egito, né, para fugir da fome e para comer ali do mantimento que tinha no Egito. E ali ela encontrou uma morada, né, uma morada temporária. Até que quando a gente vê na história do Êxodo, se levantou ali um faraó que não conhecia José, que não conhecia o povo de Israel. E foi a partir desse faraó que eles começaram a colocar essa escravidão sobre o povo de Deus, esse pesado jugo sobre os filhos de Israel. Da mesma forma, irmãos, José, Maria e Jesus, quando ainda era um menino, como o Oséias fala, quando ainda era criança, eles foram também para o Egito para escapar dessa perseguição de Herodes. Mas quando chegou o tempo certo, Deus chamou o seu filho também para sair do Egito, assim como ele chamou também os filhos de Israel para fora do Egito. Deus chamou o seu filho, né, o Filho de Deus do Egito, para começar a sua obra do Êxodo. Quando a gente volta também ao Êxodo,
no Antigo Testamento, e a gente observa como é que Deus realizou aquela obra, a gente vê que ele levantou também um mediador, né? Ele também levantou um líder para resgatar o seu povo, Moisés, né? E Deus, ele preparou Moisés durante 40 anos, né, no deserto, enquanto ele estava pastoreando as ovelhas do seu sogro, né, do Jetro. E da mesma forma, Moisés prefigurava também Cristo, né, o verdadeiro líder, o verdadeiro mediador da aliança, que também no seu início do ministério, ele foi tentado também no deserto pelo diabo, né, por 40 dias, antes de começar o seu ministério, né, para a obra que estava designada para ele. Moisés também pregou, né, diante de Faraó. Ele foi usado por Deus para realizar grandes sinais, grandes maravilhas nas pragas do Egito. E ainda assim, o coração de Faraó permaneceu endurecido contra Deus. Da mesma forma, irmãos, Jesus também ensinou com poder, com autoridade, realizou grandes milagres, cura, expulsou demônios, ressuscitou até os mortos. E, no entanto, no final, da mesma forma que Moisés foi rejeitado, Jesus também foi rejeitado. O seu ensino não foi ouvido. As águas do Mar Vermelho, irmãos, elas viram a presença de Deus e fugiram. O Mar Vermelho obedeceu à voz de Deus, se levantou, não é, para o povo de Israel passar, abriu um caminho para o povo de Israel. E assim também, não é, aconteceu no Mar da Galileia, quando as águas ouviram a voz de Jesus, reconheceram a voz do seu Criador. E os discípulos até perguntaram, né, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Você entende ali que os discípulos também, vendo ali o que Jesus estava fazendo, controlando as águas e os ventos, eles rememoraram rapidamente a história do Êxodo também, né? Porque essa história estava marcada na consciência de todos os judeus. O vento e o mar obedecem à voz do Senhor. Eles certamente lembraram, né, do retorno na travessia do Mar Vermelho. E aqui está Jesus, não é? Ali naquele momento, acalmando o vento, acalmando as ondas, para que os discípulos também tivessem, né, essa passagem para chegar ao outro lado do Mar da Galileia. O Sinai, a gente viu, estremeceu quando os israelitas receberam a lei. As montanhas, como o salmista disse, tornaram-se como carneiros, as colinas como cordeiros trêmulos. E pense também como os alicerces da terra tremeram também quando Cristo morreu no Calvário. Mateus nos diz, no capítulo 27, versículo 51, que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Então os montes também tremeram, né, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele morreu, né, quando ele rasgou o véu do templo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros. E por fim, irmãos, aquela rocha do deserto, que Deus fez jorrar água para o povo dele, a se refrescar, né, matarem a sede. Aquela rocha, irmãos, como está lá em 1 Coríntios 10, versículo 4, era Cristo, né, prefigurava Cristo, representava Cristo. Jesus falou em João 7, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então a mesma água que sustentou, né, o povo de Israel no Egito, no deserto, é a mesma água também de Cristo Jesus, né, que mata a sede, que é a água viva, né, a água verdadeira, que quem toma dele não mais terá sede. Então, esse êxodo de Israel do Egito foi essa maravilha do passado, foi esse grande ato redentivo de Deus. Mas aquele que é maior que Moisés, né, esse êxodo maior do que o êxodo do povo de Israel, já aconteceu em Cristo Jesus, né? Aquele que é maior do que Moisés realizou o verdadeiro êxodo através da sua cruz, através do seu túmulo vazio. Ele ressuscitou do túmulo, ele ressuscitou e venceu a morte. Ele não apenas nos tirou, irmãos, da escravidão física, mas ele também nos libertou da escravidão espiritual contra o pecado. Ele nos livrou dos poderes do inferno. Ele tomou sobre si o castigo que era destinado a nós pelos nossos pecados. Ele foi amaldiçoado, irmãos, no nosso lugar, para que a gente jamais fosse mais amaldiçoado. Ele foi abandonado por Deus, para que a gente pudesse ser aceito por Deus, para que fôssemos acolhidos pelo Senhor nos novos céus e na nova terra, na Canaã espiritual, onde a gente vai viver pela graça dele eternamente, como os seus filhos amados, não é? Tão glorioso quanto a separação da água do Mar Vermelho, muito maior ainda é esse rompimento da sepultura, é Cristo vencer a morte, é Cristo ressuscitar dentre os mortos. Muito maior do que o êxodo do povo de Israel, é o derramamento do sangue de Cristo na cruz, que afogou, não é, os nossos pecados na profundeza do mar do esquecimento, nos concedendo o perdão, né? Contigo está o perdão, como o salmista fala no Salmo 130.
Então Deus ele conduziu, né, esse povo de Israel por esse deserto, né, por esse deserto seco, inóspito. Ele enviou o maná do céu para sustentar o povo dele. Ele fez água jorrar da rocha. Mas muito maior é o verdadeiro maná do céu, né? Jesus Cristo, ele é o pão da vida. Muito mais glorioso é aquele Jesus Cristo que é a fonte da água viva, né? Que está sempre conosco, por meio do seu Espírito Santo, né? Que habita em nós, nessa peregrinação que a gente está nesse mundo. Assim como o poder de Deus, irmãos, ele não foi só suficiente para tirar o povo de Deus do Egito, mas também para conduzir o povo de Deus pelo deserto, né, levando eles até Canaã. Assim também, irmãos, o poder de Deus em Cristo não só nos liberta da escravidão do pecado, mas também nos sustenta nessa caminhada, na luta contra o pecado, através do seu Espírito, né, através de toda a nossa caminhada aqui na terra. É o mesmo poder que conduziu o povo de Deus do Egito até Canaã. Então, irmãos, essa obra de Cristo nos dá muita confiança, irmãos, quando a gente olha para esse Salmo, quando a gente reflete para essas palavras do Salmo e a gente se lembra que Deus realizou isso, né, em Cristo Jesus, demonstrou seu poder salvador ao povo dele, a sua fidelidade, a sua aliança em Cristo Jesus, né, irmãos? A gente já tem essa obra completa para nos lembrarmos, para louvarmos ao Senhor. Esse Salmo, irmão, certamente nos dá muita confiança em Deus quando a gente entende o cumprimento dela em Cristo Jesus. E é uma confiança, irmãos, que não está de forma alguma enraizada na nossa força, né, em nossa carne, no nosso próprio entendimento, ou no nosso próprio braço, porque tudo aqui do Salmo está falando sobre o poder de Deus, sobre como o Senhor é poderoso para restringir a natureza. É uma confiança, então, que repousa inteiramente em Deus, o nosso Deus, né, o Deus que nos resgatou do Egito. Vamos voltar aqui para o Salmo 114, então, e olhar os versículos 5, o 6 e o 7. Essa confiança, né, que nós temos no nosso Deus é expressa aqui nesses 3 versículos de uma maneira muito marcante, não é? O salmista fala: que tens, ó mar, que assim foges, e tu, Jordão, para tornares atrás. Montes, por que saltais como carneiros? E vós, colinas, como cordeiros do rebanho? O que é que houve, né? O que é que aconteceu? O que é que causou isso? O que é que fez essas poderosas, né, e tumultuadas águas fugirem da presença de Deus, né? O que é que fez os montes estremecerem diante do Senhor? E o salmista fala no versículo 7, estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Então veja o poder de Deus, né? Quase que zombando aqui do mar e das montanhas, né? Com esse tom aqui desafiando o mar e as montanhas. A gente pode perceber esse tom triunfante do salmista, essa confiança triunfante do salmista, ao perceber que Deus ele restringiu a sua própria criação para a sua própria glória e em benefício do seu povo. E a aplicação, irmãos, final que eu quero trazer aqui nesse salmo é sobre em quem a gente deve confiar, não é? Em quem a nossa confiança deve estar fundamentada. Quando a gente olha para o mar, para as águas, né? Certamente o mar não nos passa tanta confiança, né? Os antigos diziam, tem um ditado, né, que o mar não tem cabelo, né? Então, você que entra no mar, você não tem onde se segurar. O mar não tem cabelo, né? A gente não tem segurança alguma, é imprevisível, é cheio de incertezas. E é capaz de afogar ali quem ousa, né, enfrentá-lo a qualquer momento. No entanto, irmãos, o que a gente vê aqui é que Deus milagrosamente acalmou o mar, ele estruturou paredes no mar, ele fez paredes sólidas para o povo de Israel passar, para o seu povo passar em segurança. Por outro lado, irmãos, quando a gente olha para as montanhas, não é? Elas parecem nos passar essa imagem de estabilidade, uma imagem de segurança. As montanhas são firmes, não é? São bem fundamentadas. Muitos podem dizer que são inabaláveis, não é? Mas o Salmo 114 nos mostra que até mesmo as montanhas, aparentemente firmes, elas tremem diante de Deus. As montanhas que parecem sólidas, elas saltam como carneiros, o salmista falou, não é? Então, o mar, que é instável, foi dominado. As montanhas que parecem estáveis foram abaladas. Então, irmãos, o que é que isso nos ensina sobre onde a gente deve colocar a nossa confiança? Nos ensina, irmãos, que a gente não deve nos desesperar, não é, pelas contingências, pelas instabilidades da nossa vida, e nem a gente deve colocar a nossa confiança nas estruturas que são aparentemente firmes, né, sólidas desse mundo. Nos ensina que o único digno da nossa confiança é Deus, não é? Meu irmão, se você está atribulado, não é, angustiado, ansioso, como o apóstolo Paulo fala, sofrendo perseguição, fome, nudez, perigo ou espada,
Se há um mar de contingências, né, na sua frente, um mar de instabilidades, né, na sua frente, você não sabe o que vai fazer. Eu te falo, irmãos, confia no Senhor, não é? Na presença do Senhor, o mar o viu e fugiu. O Jordão tornou-se atrás. Por outro lado, meu irmão, se você está confortável, não é? Confiante na sua própria força, se você está seguro de que está tudo bem, se você se segura na sua própria força, como uma montanha, não é? Se lembre, não é? Na presença do Senhor, os montes mais estáveis saltaram como carneiros, as colinas mais sólidas como cordeiros do rebanho. Então, irmãos, nós não devemos nem nos desesperar, por pior que seja a nossa situação, por pior que seja o mar que nos assola, e não devemos também colocar a nossa confiança nas estabilidades, por mais firmes que sejam, desse mundo, ou em estruturas, né, que a gente confia ser firme. A gente deve confiar somente no Senhor. Ele é o nosso único fundamento, meu irmão. Quero finalizar, então, relembrando, né, a primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg. O Catecismo pergunta assim, primeira pergunta: qual é o seu único fundamento na vida e na morte? E a resposta: o meu único fundamento é o meu fiel Salvador Jesus Cristo. A Ele pertenço em corpo e alma, na vida e na morte, e não pertenço a mim mesmo. Com seu precioso sangue, Ele pagou por todos os meus pecados, e me libertou de todo o domínio da vontade, e me libertou de todo o domínio do diabo. Agora, Ele me protege de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai do céu, eu não perderei nem um fio de cabelo. Além disso, tudo coopera para o meu bem. Por isso, pelo Espírito Santo, Ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para Ele, daqui em diante, de todo o coração. Amém, meu irmão. Vamos orar. Senhor Deus, louvado seja o Teu nome, Pai, porque quando a gente medita, Pai, nesse Salmo 114, a gente pode ter uma alegria ainda maior do que a do povo de Israel. Lembrando, Pai, que em Cristo Jesus nós temos, Pai, o verdadeiro êxodo, a verdadeira salvação, Pai, contra os nossos pecados. Te pedimos, Senhor, fortalece, Pai, a nossa fé somente no Senhor. Nos livra, Pai, de andarmos desesperados, Senhor, pelo mar de instabilidades que está à nossa volta. Também nos livra, Senhor, de confiarmos nas estabilidades, Senhor, dessa terra, nas montanhas dessa terra. Mas volta, Pai, o nosso coração, inclina, Senhor, o nosso coração a somente confiar, esperar e aguardar, Pai, no Senhor e na Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.